pode matar Abel. Olá, ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pode Mandar a Real. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância e urgência para a nossa sociedade: a violência contra a mulher, o feminicídio e a violência intrafamiliar. Esses problemas graves e persistentes do Brasil que refletem não apenas profundas desigualdades, mas também as falhas sociais que enfrentamos diariamente. Para nos ajudar a entender melhor esse contexto e discutir as possíveis soluções, temos a honra de receber uma convidada especial, uma profissional com vasta experiência e dedicação à causa. Comigo está a doutora Patrícia Zapponi, advogada, presidente da ONG Laço Branco e subsecretária de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Distrito Federal. Doutora Patrícia também é uma especialista em violência doméstica e infrafamiliar e tem dedicado sua carreira a lutar pela proteção e pelos direitos das mulheres. Para mim é uma honra estar aqui participando, principalmente neste mês de agosto, no Agosto Lilás, um mês voltado à conscientização no enfrentamento à violência contra a mulher, que é oriundo de uma lei local sancionada em 2022, em 9 de agosto de 2022, que remete à Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006. O feminicídio e a violência intrafamiliar são questões que afetam diretamente a vida de milhões de pessoas no Brasil. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida em nosso país. E o feminicídio continua a ser uma tragédia alarmante, mesmo após a tipificação como crime em 2015, e lembrando que a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. Doutora Patrícia, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos ouvintes e quem nos acompanha nas redes sociais, como o YouTube, quais as diferentes formas de violências que as mulheres enfrentam, as raízes culturais e sociais que perpetuam esses comportamentos e, mais importante, doutora Patrícia, o que pode ser feito para combater esse ciclo de violência. Bom, a violência de gênero, a violência contra mulheres e meninas, ela é oriunda do machismo estrutural. Todos nós tivemos uma educação machista, então o problema da violência de gênero é um problema cultural. Por quê? Nos tempos áureos, as mulheres elas eram equiparadas a coisas, a animais, a terrenos, a animais e a crianças. Tem exatos 92 anos que a mulher ganhou o direito a voto. No início, na época da medicina, na época de Cesáreo, acreditava-se que a mulher que ia contra o sistema ou que não queria ter filhos, o útero dela saía vagando pelo corpo e se instaurava no cérebro. Daí vem o fato de chamarem as mulheres de louca. Então, o problema da violência é um problema cultural. Muitas vezes, quem recebe a violência, a mulher, ela não se percebe vítima e o ofensor não se percebe o agente da violência. Por quê? Porque ele viu o avô agir daquela forma, o pai, a menina muitas vezes foi educada de uma maneira violenta. Então, quando ela recebe a violência, por exemplo, eu tive um caso prático que minha cliente falou: doutora, quando eu levei o primeiro tapa na cara do meu namorado, eu achei normal, porque eu recebia isso do meu pai. Então, acaba se naturalizando a violência. Quanto aos tipos de violência, nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. São 5 tipos de violência que estão na Lei Maria da Penha. De todas as violências que eu elenquei aqui, uma das mais preocupantes e mais graves, na minha concepção, e que acabou sendo tipificada em 2021, é a violência psicológica. Porque qualquer mulher, para ser vítima de qualquer outro tipo de violência,
ela precisa ter a sua capacidade psicológica diminuída. Aí o que acontece? O abusador, o ofensor, ele começa a isolar essa mulher. Nenhum amigo presta, a família não presta mais, ela não serve mais para nada, vai isolando essa mulher, ela fica sem rede de apoio e aí começa a manipular. Então, o que acontece? Na psicológica, ele impede a capacidade dela, vai deixando ela incapaz, ele vai minando as capacidades dessa mulher, ela passa a não acreditar mais nela. Na violência moral, existe a calúnia, a injúria e a difamação. Na injúria, ele fere a ciência subjetiva dela, é o que ela pensa sobre ela. E não precisa de testemunha, porque ele chega para ela e fala: você é uma burra. E ela não é uma burra, é o que ela pensa sobre ela e não precisa ter testemunha. Na calúnia, é imputar alguém um crime que não cometeu. Por exemplo, da sogra, por assim dizer, some um vaso ou some uma folha de cheque e o marido pega e coloca no grupo da família e ela roubou aquela folha de cheque da mãe dele. Isso é uma calúnia. E uma difamação é colocar largamente, publicamente, falando também pode ser difamação, dizendo isso, né? Que ela roubou a folha de cheque. Isso é uma difamação, que feriu a honra subjetiva dela, o que ela pensa sobre ela, e a honra objetiva, o que o mundo pensa sobre ela. A violência sexual é aquela questão da obrigação marital da mulher servir o marido a hora que ele bem entendesse, né, sexualmente falando, que hoje não existe mais, existe estupro marital. A violência patrimonial pode ser desde quebrar um celular até fazer assinar procuração, tirar empréstimos no nome dela, colocar ela de sócia de empresas que ela não sabe. Isso é violência patrimonial. Fazer ela pagar algumas outras contas que ela não quer, ou não deixar ela ter acesso ao dinheiro que ela ganha, ou ele não deixar ela trabalhar, mas também não suprir as necessidades dela. Existem correntes hoje que até o fato de não pagar a pensão alimentícia para dar alimento ao filho pode ser colocado como uma violência patrimonial, né? E assim, a violência física é tapa, chute, é uma das mais simples, né, que todo mundo percebe, dentre tantas outras violências. Doutora Patrícia, a senhora já trabalha nessa questão ajudando, né, as mulheres que sofrem todo tipo de violência há bastante tempo. Eu gostaria que a senhora relatasse aqui para nós casos históricos de violência sofrida, algum caso assim que a chocou. Eu imagino que vários tenham chocado, mas alguns específicos, doutora Patrícia. Olha, tem tantos casos na história, né? A gente pode falar de casos desde a época que ainda não tínhamos a Lei Maria da Penha, como foi o caso do Pimenta, né, daquele jornalista que acabou matando a jornalista, que foi um feminicídio, e à época nós não tínhamos a lei do feminicídio. Tem muitos casos. Teve aquele caso daquela escritora, né, de novelas, da autora de novelas da Globo, que ele acabou falecendo também, né? Eles acabaram matando a moça, que também foi um outro feminicídio, até as questões mais atuais. Hoje, aqui no DF, ontem, nós tivemos um marido que atropelou a esposa e a filha, né? No dia do aniversário da esposa, quer dizer, ela morreu no dia do aniversário dela. Então, assim, a violência de gênero, a violência contra a mulher, a explosão, que na verdade é o feminicídio, porque o que é o feminicídio? O feminicídio é a mulher morrer pelo simples fato de ser do gênero feminino, né? E o que é gênero feminino? Gênero feminino é como a pessoa quer ser vista perante a sociedade, como ela quer ser lida, as características que ela tem e como ela se autodenomina. Isso é gênero feminino. Então, o que acontece? É o fato de se acabar com a vida de uma pessoa, de um indivíduo, pelo simples fato dela ser do gênero feminino, ser mulher. Ah, Patrícia, como é que se identifica quando é um feminicídio e quando não é? É simples. Por exemplo, ela estava andando de bicicleta e tentaram tirar o celular dela. Isso podia acontecer com homem ou com mulher? Sim, com homem e com mulher. Então, é um crime comum. Agora, quando ela morreu pelo simples fato de ser mulher, ele arrastou ela pelos cabelos dela,
porque ela não fez o arroz corretamente, alguma coisa linkada a um ato feminino, não que fazer arroz seja um ato feminino, mas demonstrando, né, porque ela não fez a culinária correta e ela morreu por isso, porque tem mulheres que morrem por isso, né, pelo simples fato de não ter feito o jantar no horário. Existe isso, ainda nos dias de hoje, é muito triste, mas existe. Então nós temos que falar sempre sobre isso, né. Então, assim, nós temos casos emblemáticos de todos os dias. Não existe assim: "Ai, qual o caso de mais e de menos?". Às vezes, quando a pessoa tem mais visibilidade, mais. Mas todos os dias mulheres morrem. Pode ser que nesse exato momento que nós estamos conversando, tem uma mulher apanhando, né, porque é todo tempo. E como é que nós vamos coibir esse tipo de coisa? Educando os homens, educando os nossos meninos, educando as nossas crianças. Porque é um problema cultural e educacional. Então, só trabalhando a base para o futuro ser melhor. Inclusive, nós do Laço Branco temos uma campanha que se chama Seja um Homem de Honra, diga não à violência contra mulheres e meninas, que nós promovemos o quê? Rodas de conversa, grupos reflexivos e campanhas de homens falando para homens. Porque na nossa concepção não adianta eu, mulher, gritar, falar o tempo inteiro se um homem não me escuta, porque o homem normalmente ele é treinado, por assim dizer, ou condicionado a não ouvir a mulher. Então, o que que acontece? É mais fácil um homem corrigir o outro homem, repreender o outro homem e ensinar o outro homem o que não deve ser feito, do que nós mulheres criarmos o confronto para pedir o quê? Que eles nos respeitem. Então, é não fazer o mais do mesmo, é trabalhar o homem para ele educar o próprio homem. Então, é extremamente necessário a gente saber como criar os nossos meninos e como trazer este homem para o nosso lado, porque combater a violência contra a mulher é coisa de homem, sim. E diferente do que muitos pensam, a Lei Maria da Penha, ela vem para proteger a mulher, porém ela acaba protegendo o homem também. Por quê? Porque nesses 48 artigos da Lei Maria da Penha, um homem decidir ler a Lei Maria da Penha, ele vai saber o que é crime, o que ele não pode fazer, o que vai ser violência e o que não vai ser. Então protege o homem também de agir erroneamente. É isso. Doutora Patrícia, eu acho importante nós falarmos para os nossos ouvintes e quem vai nos acompanhar nas redes sociais, quem vai ouvir esse episódio nas redes sociais, como reconhecer, doutora Patrícia, os sinais de perigo que a mulher está correndo e a necessidade de intervenções preventivas? Olha só, como eu sempre falo, a mulher que está envolvida no relacionamento, ela muitas vezes não se percebe vítima daquela violência. Então, a família, os amigos, que percebem que ela está ficando mais isolada, que ela não está saindo mais, que às vezes ela aparece com um roxo no braço, ela sempre bateu num armário, bateu em algum lugar. Deve ficar atento a isso, para ela conseguir sair desse ciclo da violência. Porque a violência, existe o ciclo da violência. Para ela conseguir sair desse ciclo da violência, ela precisa se sentir segura, precisa se sentir amparada. Então, erroneamente, quando a família, porque ela não vem mais na casa da mãe, porque ela não vem mais, alguma coisa está acontecendo. É a hora da família chegar junto e falar: olha, o que é que está acontecendo aqui? Não, ela é minha filha, estou aqui, estou junto, tudo. Ver o que está acontecendo, os amigos repararem nas atitudes, se ela está se isolando, se ela está deixando de se arrumar, ou às vezes ela está se arrumando demais e você está achando estranho determinadas condutas. Então, assim, os sinais são esses. E assim, para a mulher, o primeiro grito já não deve ser admitido, porque a violência começa com um grito, com um deboche, e aí vai aumentando, né? E aí é o que eu falo, começa com um grito, daí passa para um empurrão, aí passa para um soco, aí passa para uma faca, e aí na explosão, porque ele vem a violência, a lua de mel, ele pratica a violência, aí ele vai te agradar, né? Vai te levar onde você gosta de ir, te dar um presente, tudo, praticam a violência, presenteiam suas mulheres com joias.
né? É como se estivesse suprindo, né, ou indenizando, entre aspas, a violência sofrida. Não permitam o primeiro grito, não permitam o primeiro empurrão. Tudo é violência. Doutora Patrícia, para a gente finalizar, eu acredito que muita gente ainda não saiba o que é a violência intrafamiliar, né? E outros tipos de abuso, enfim, que ocorram nesse contexto. E aí eu vou emendar nessa pergunta para a gente finalizar, doutora Patrícia, como auxiliar a mulher que está sofrendo de violência doméstica? Lembrando que o lar é o ambiente de proteção, tinha que ser o ambiente de proteção. Mas, na realidade, às vezes, vira um ambiente de agressão. Dentre as violências intrafamiliar, nós temos a violência contra a pessoa com deficiência, a violência contra a pessoa homoafetiva, a violência contra o idoso, não só a violência contra a mulher em si, mas todo tipo de violência que acontece intramuros, dentro dos lares. Isso é a violência intrafamiliar. E hoje a Lei Maria da Penha, ela não serve só para homem e mulher. Ela serve para um casal de duas mulheres homoafetivas, ela serve para uma neta contra uma avó contra um neto, uma mãe contra uma filha, um irmão contra uma irmã, um cunhado, quer dizer, toda a relação intrafamiliar ela é balizada pela Lei Maria da Penha. Então, nós podemos ter medidas protetivas contra todos os entes da família, certo? Desde que tenha duas mulheres ou um homem e uma mulher no seio familiar, intramuros, tá certo? Dentre os outros, né, abusos que você me perguntou, são todos esses, os psicológicos, todos os outros abusos que acontecem dentro do seio familiar, né? A intolerância religiosa é uma violência, a questão da afetividade é uma violência, o etarismo é uma outra violência. Então, tudo isso está dentro do bojo da violência intrafamiliar. E como ajudar? A gente tem o Disque 100, o Disque 180, mas o melhor, quando a violência está acontecendo, eu tenho que chamar a PM. Aqui em Brasília é o 190, que é quem vai chegar no local. Você não precisa dar seu nome, pode ser anônimo, é a maneira que você tem de proteger aquela vítima. Diz que o 190, fala onde está, a PM vai chegar lá, vai apurar e levar todo mundo para a delegacia para dirimir a dúvida que tiver. Então, em caso de emergência, ouviu, está acontecendo? 190, PM. Primeiro é PM, depois é a Polícia Civil. E toda a região, né, em termos de Brasil, nos bairros, e você tem a rede de proteção. O que são redes de proteção? São os equipamentos voltados, oriundos de proteção da mulher e da família. Então, a gente tem as casas da mulher brasileira, a gente tem as casas-abrigos, nós temos os CEANs, os NAFABs, os NUIANs, vários equipamentos. Então, cabe àquela mulher ou àquela líder comunitária, aquela professora ou aquele professor, quem se interessar em coibir essa violência, procurar no lugar onde você mora o que é que nós temos. Se tem DEAN, se não tem DEAN, se tem um departamento da mulher dentro da delegacia, se tem uma central de flagrante, o que é que nós temos efetivamente a ajudar essa vítima de violência. Se um hospital tem um departamento, uma sala de acolhimento, é descobrir na região que você mora, dentro de todas as políticas públicas, porque assim, nós temos políticas públicas muito bem colocadas. Às vezes elas estão mal aplicadas, mas elas existem. Então, cabe a gente, a população em si, buscar o atendimento e reconhecer os equipamentos que se tem. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Então, assim, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a mulher vítima de violência, ela pode registrar a ocorrência de violência no celular, na delegacia eletrônica, certo? Então, ela pode fazer a ocorrência dela, ela mesma, no celular dela, e ela vai ser atendida. Então, é isso. O que eu deixo para as pessoas é quem tem interesse, busca, aprende. Tem igrejas que têm trabalhos sociais, tem ONGs que têm trabalhos sociais. O importante é não se calar. Quando eu vejo, porque se eu vejo, se eu presencio uma violência e nada faço, eu estou sendo conivente com essa violência. Então, todo mundo é responsável pelo outro.
né? O que eu não quero comigo, eu não quero que façam com o outro. Então, eu sou responsável, eu não preciso me expor, mas eu posso salvar uma vida. Todas as vidas importam. Nós agradecemos a doutora Patrícia Zapponi por participar de mais um episódio do Pode Mandar a Real. E eu vou passar a palavra à doutora Patrícia fazer as considerações finais deste episódio, onde tivemos aí tantos aprendizados de como ajudar e proteger não só a mulher, mas nossas crianças, idosos, a comunidade LGBT. Muito obrigada, doutora Patrícia, pela participação. Eu agradeço poder participar desse espaço de conhecimento, né? E conclamo a todos a virem conhecer o Laço Branco, o nosso trabalho aqui na Rede Internacional Laço Branco, que acompanhem o nosso Instagram, né? @lacobranco, que deem sugestões, que mandem, que venham nos conhecer e que procurem, né, conhecer todos os trabalhos que existem para coibir a violência intrafamiliar. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. O que a gente não pode ficar é calado. É isso. E você, nosso ouvinte, pode participar do Pode Mandar a Real através do nosso Instagram, @podemandararreal_, no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever, ative o sininho e o principal, deixe seu comentário e sugestões de temas para debatermos. Sua opinião é muito importante. Aqui você pode mandar a real. Pode mandar a real. Pode mandar a real. Pode mandar a Pode mandar a real. Nas ondas do mar, deixa a vida levar, deixa o vento soprar, com samba no coração e amor no olhar. Pode mandar